Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na minha versão, vamos todos lermos juntos, em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Amém? Pulemos para o versículo 26 do capítulo 1, no nome do Senhor Jesus. Diz assim, versículo 26. No título vem assim: criação do homem. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo reptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Pulemos para o capítulo 7, para o capítulo 2 e versículo 7. Estamos a terminar aqui no Gênesis. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Podemos nos assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Amém? Amém. Eu tenho absoluta certeza que todos nós sairemos daqui abençoados através da palavra do Senhor, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder para salvar, para curar, para libertar. A palavra tem poder. Amém? Então, amados, nós acabamos de ler aqui o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, que significa princípio. A Bíblia fala no primeiro versículo que no princípio Deus, Ele cria os céus e a terra. E diz que a terra estava sem forma e vazia. Mas talvez você pode perguntar: mas pastor, como é que um Deus perfeito, como é que um Deus que nele não há imperfeição, Ele cria a terra? No primeiro versículo e no segundo versículo diz que a terra estava sem forma e vazia. Por que a terra veio a ficar sem forma e vazio? A terra, ela veio a ficar sem forma e vazio por conta da queda do Satanás. Este é o motivo pelo qual a terra ficou sem forma e vazia, por conta da queda do inimigo. Só que diz a Bíblia que Deus, quando Ele cria a terra, os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas também o Espírito de Deus, Ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, mesmo o Satanás, mesmo o inimigo, tendo deixado a terra sem forma e vazia, mesmo na terra tendo trevas, mesmo na face do abismo haver trevas, diz a Bíblia que lá havia água, e sobre a face das águas pairava o Senhor Espírito Santo. Eu quero te explicar sobre a água na Bíblia. Quero que você entenda uma coisa. Quando nós vamos no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, acho que é capítulo 4, quando você vai ler, Jesus encontra a mulher samaritana. A mulher samaritana encontra ele lá no poço. Jesus disse: mulher, dá-me de beber. A mulher diz: olha, não posso te dar água, porque entre os samaritanos e vocês não estamos.
Jesus disse a ela, mulher, se tu soubesses quem é que te pede a água, tu lhe pedirias a água da vida. Aquela água que quando você bebe, você nunca mais terá sede. E esta água salta para a vida eterna. A mulher disse, mestre, então eu quero esta água. Só que no Gênesis, quando nós encontramos a água e encontramos o Espírito de Deus, ele a pairar sobre as águas. E na Bíblia a água significa Jesus. Jesus, ele é a água da vida. E Jesus, ele é o verbo, é a palavra. E diz a Bíblia que nada do que foi feito sem a palavra. Então, na terra havia vazio, na terra havia trevas, a terra estava sem forma, mas sobre a face das águas pairava o Senhor Espírito Santo. Sobre a face das águas estava lá o Senhor Espírito Santo. A água, ela simboliza a palavra. Hoje em dia, é normal você ter lutas na tua vida. Você pode até ter desafios. O inimigo, ele até pode tentar deixar a tua vida sem forma e vazia. Mas na tua vida, o que não pode faltar é a palavra e o Senhor Espírito Santo. Não importa em que situação na qual você se encontra, não importa que tipo de luta você está a enfrentar, não importa se o teu casamento você está tendo lutas, não importa se a tua vida financeira ela vai de mal ao pior, mas na tua vida tem que ter a palavra, na tua vida tem que ter o Espírito Santo, porque se tu estiveres com a palavra de Deus, se tu tiveres o Espírito Santo, a maior probabilidade de haver luz na tua vida. Amado, o Satanás, ele pode tentar destruir quem tem a palavra. Só que quem tem a palavra é indestrutível. O Satanás, ele pode tentar arruinar aquilo que Deus depositou dentro de ti. Mas se você tiver a palavra dentro de ti, se você tiver o Espírito Santo dentro de ti, não existe macumbeiro que vai te enfeitiçar. Não existe demônio que vai te parar. Não existe bruxo, não existe principado, não existe dominador que possa acabar com a tua vida enquanto você tiver a palavra dentro de ti, enquanto você tiver o Senhor Espírito Santo dentro de ti. Se nós formos à Bíblia, vamos ver homens que, humanamente falando, estavam acabados. Jó, quem olhava para Jó do lado de fora, dizia, esse aqui diz que tem Deus aonde? Se está doente, está na miséria, perdeu tudo quanto tinha. Ou seja, o inimigo em algum momento, ele deixou a vida de Jó sem forma e vazia. Só que o pior vazio que pode acontecer na vida de alguém é o vazio espiritual. Você pode até não ter comida hoje para comer. Talvez você está aqui e não sabe o que vai comer na tua casa quando voltar. Mas se você tiver a palavra, é só uma questão de tempo. A tua vida, ela vai mudar. Se você tiver o Senhor Espírito Santo, é só uma questão de tempo. A tua vitória, ela vai chegar. Deus vai visitar a tua casa. Deus vai tocar as tuas finanças. Deus vai tocar sim. Quem olhava para ele e dizia, a esposa disse, João, você se preocupa tanto com esse teu Deus e você está desgraçado, amaldiçoa o logo e mora, vai desgraçado. Por quê? Porque a mulher só tinha olhos humanos, olhos carnais. Nós como cristãos, como crentes, nunca podemos olhar as pessoas no lado físico, sempre vamos nos equivocar. Nós temos que ter um olhar clínico, espiritualmente falando, temos que olhar do lado espiritual, porque se nós olharmos pelo lado físico, sempre estaremos enganados. Se alguém te avaliar por aquilo que você é por fora, não tenha medo e nem
memorize, porque você não é avaliado pelo teu exterior, mas você depende daquele que está dentro de ti. O exterior não pode mudar o que está dentro, mas o que está dentro de nós pode mudar o exterior. O Senhor, nesta noite, Ele está trabalhando na vida de alguém que está aqui. Ele está tirando o vazio na tua vida. Está tirando o vazio no teu casamento. O Senhor está tirando vazio na tua vida sentimental, na tua vida profissional. O vazio que você sofria, o Senhor nesta noite, Ele está tirando o vazio. O Espírito Santo, Ele está trabalhando dentro de ti. A palavra que é Jesus, Ele está invadindo a tua casa. Ele está tocando todos os departamentos da tua vida. Está acontecendo uma transformação em nome do Senhor Jesus. E veja mais a palavra de Deus. Quando Deus ele vê que há trevas, mas lá tinha água e tinha a palavra, o que ele disse? Haja luz. E diz a Bíblia que houve luz. Às vezes quando nós lemos haja luz, é como se isso tivesse acontecido assim, ó. Em 1 minuto, não. Levou o dia inteiro o processo para ver luz. Levou um dia inteiro o processo para que houvesse luz. Escuta uma coisa, você tem que respeitar o processo, mesmo estando na presença de Deus. Você tem que respeitar o processo para tudo. Há um processo, existe um processo que vai levar um dia, 2 dias. Existem milagres que para Deus geraram para você no mundo espiritual vão levar 1 mês ou 3 meses. Tudo tem o seu processo. Quando Deus disse haja luz, não houve luz, é 1 segundo. Não. O universo se moveu para que a palavra se cumprisse. O universo, ele foi se movendo, e a luz foi surgindo por conta da palavra de Deus. Tudo tem o seu processo. Escuta uma coisa, sabe como é que acontecem os milagres? Posso vos explicar? Os milagres, elas são processadas no mundo espiritual. A vitória que você quer, ela é processada no mundo espiritual. A conquista que você quer para este ano aqui, de 2023, isso tudo é processado no mundo espiritual. Não se processa no físico. Mas pastor, explique isso. Efésios 1:3 diz a Bíblia: bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o casamento, antes de você casar no físico, Deus ele confirma no espírito. A porta do emprego, antes de se abrir no físico, Deus ele confirma no espírito. Por isso que todo cristão tem que ser santo, tem que viver uma vida agradável a Deus para que os milagres cheguem na tua vida. Tem pessoas que não têm compromisso com Deus, que os milagres passam assim, só batem as palmas para os outros, por falta do compromisso. Quando você tem compromisso com Deus, Jesus ele te dá as chaves, ele te entrega as chaves, ele te confia as chaves. Diz o que é Jesus para Pedro? Quando Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diz: alguém tem compromisso comigo. O Pedro me conhece. Olha, a partir de hoje, você é Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. E eis que te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar aqui na terra vai se ligar nos céus, e tudo que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Somente aqueles que receberam a chave da parte de Deus, somente aqueles que têm compromisso com Cristo, têm poder e autoridade de declarar uma coisa aqui, e esta coisa certamente concordado nos céus. Os milagres são processados lá nos céus para a tua vida. Então você tem que estar em sintonia com os céus. Você tem que ter sintonia
sintonia com os céus, ligação com os céus. Quando você tem ligação com os céus, tem compromisso com Cristo, você já não age pela força do braço, você entrega tudo nas mãos dele, você entrega a sua ansiedade nas mãos dele. Diz o apóstolo Pedro: olha, entrega ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Jesus, ele está cuidando dos céus. Jesus, ele cuida, nunca abandona aqueles que confiam nele. Louvado seja o Senhor Jesus. E diz a Bíblia que aconteceu o processo da luz. E Deus viu que a luz era boa. Mas, pastor, como é que Deus ele vê que a luz era boa? Sim, ele viu que a luz era boa, porque o mundo estava em trevas. E Deus ele faz o que? Separação. Ele separa as trevas da luz. Outrora eram 24 horas de trevas. Não havia 12 horas de tempo do dia, não tinha isso. Não havia isso antigamente. Só houve depois que o Senhor Jeová disse: haja separação entre as trevas e a luz. Às vezes o Senhor, ele vai querer separar o que é treva na tua vida. Tem momentos em que Deus ele vai agir na tua casa, vai agir na tua vida, vai agir no seio da amizade que você tem, para poder separar aquilo que é treva, porque as trevas não podem coabitar com a luz não pode ficar no mesmo sítio com a treva. Então às vezes Deus ele vai tirar em você certas amizades que talvez você não entenda, mas que te trazem trevas, que trazem problemas na tua vida, que estagnam a tua vida. O Senhor ele vai separar de ti. Deus vai separar. Se você crê, levanta a tua mão e receba a luz de Deus agora. O Senhor está a resplandecer a tua vida. Haja luz na tua casa nesta noite. Haja luz no teu casamento. O Senhor está a arrancar toda treva. O Senhor está a separar. Ele está a tirar o joio do trigo. O Senhor, ele está tirando a treva. Toda a treva assim que inundava a tua casa, o teu casamento, as tuas finanças, a tua saúde. O Senhor agora, ele está separando. Ele está separando. Ele está separando. Ele está separando. Haja luz na tua vida. Haja agora o resplendor do Senhor Espírito Santo no teu casamento, nos teus filhos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então não se zangue quando às vezes aquelas pessoas que você achava que eram mais achegadas e de repente começarem a sair um por um. Tem pessoas que portam trevas dentro deles. E eu até queria ter contado um pouco o que eu passei na África, uma experiência espiritual. Só vou levar só 2 minutos. Antes de eu casar com a minha esposa, há anos atrás, conheci uma moça na igreja onde eu estava. Falei com o pastor aprovou que podíamos passear, tomar sorvete. Faltando pouco para noivar, minha pastora, fui ter com o pastor, agora quero noivar. Sou a esposa do pastor. No mundo espiritual, Deus me mostrou quem aquela moça era. Era antes de eu saber que tem agentes. Homens, agentes, mulheres, agentes. Nas igrejas, como se não bastasse. Aí, quando se fala com o bispo, ele disse: meu caro, essa moça aqui, ela recebe mensagens do mundo espiritual das águas. Já ouviram vocês falando de Iemanjá, né? Às vezes quando falam, as pessoas parece um conto de fada, minha mãe. Mas é verdade. Os demônios que operam aqui na terra e os que operam nas águas, os piores são os das águas. Esses são piores mais do que os que operam aqui na terra. Porque aqui tem muita igreja. Você vai aqui da igreja, nessa hora, lá se ora. Então, aqui na terra, aqui, os demônios não conseguem guardar nada, segredos. Porque ora-se muito. O melhor lugar onde guardam riquezas das pessoas, ministérios, futuro das pessoas, é nas águas. Aí o bispo falou, eu de natureza já sou nervoso. Eu disse: não, eu hoje mesmo que eu vou chamá-la e vou perguntar sobre esse assunto. Eu chamei ela. Sentamos na igreja, conversamos. Vem cá, me conta lá, você recebe mensagem? Não, eu não recebo mensagem. Não, negou. Só que de uma hora para outra, ela mudou de cara e me olhou assim. Você tem muita sorte. Assim mesmo. Eu estava habituado com aquela cara de anjo, com quem eu saía para tomar sorvete. Mas do nada ela mudou de cara e me olhou assim.
com aquele olhar irônico. Disse, sim, você tem muita sorte. Eu já não estava a reconhecer ali, não estava a manifestar aquilo de fazer bagunça. Não. Sentada na cadeira. Tem demônios quando manifestam não fazem bagunça. Os mais fortes não fazem bagunça. Os que fazem bagunça são os fraquinhos. Eles fazem bagunça. Os mais fortes, os príncipes, não fazem bagunça nem barulho. Não, ela sentada assim. Depois já mudou de posição, veja assim, ó, demônio. Diz, você tem sorte. Eu, qual é a minha sorte? Disse, olha, eu fui mandada com a rainha das águas. Aqui chamam de Emanjá. Na África chamamos de rainha das águas. Eu, no mundo espiritual, vou na Casa Branca, dentro do Oceano Índico, que é o que banha o nosso país. Lá recebo instruções para poder ir de igreja em igreja para fazer cair obreiros, pastores, homens casados. Toda vez que eu durmo com um homem casado, roubo o casamento. Diz, olha, as pessoas não entendem que casamento não é algo físico. Assim como tem esta aliança física, no mundo espiritual existe uma aliança espiritual. Quando nós nos casamos, Deus nos dá uma aliança espiritual. É essa aliança que roubam quando uma consegue dormir com um homem casado. Mas também tem homens, agentes ricos que vão de igreja em igreja para persuadir as nossas irmãs por conta do Ford Range ou do BM para poder roubar a estrela. Rouba-se a tua estrela. Diz que no ato sexual fora do casamento, espiritualmente falando, você fica vulnerável, perde a proteção de Deus. Então eu já consigo levar o teu ministério e entregar lá nas águas. E quanto mais eu entrego ministérios nas águas, eu subo de categoria, sou promovida no mundo espiritual satânico, subo de patente no mundo satânico. Diz, olha, a minha missão aqui era justamente vir dormir contigo, mas você durou muito. Você resistiu tanto, durou muito, porque a rainha das águas, ou a Emanjá, ela me chama de imprestável, porque eu não consegui cumprir a minha meta no mundo espiritual satânico. Ela disse, olha, caro, antes de ser físico, primeiro caro espiritual. Casa. Se nós oramos, não oramos, Deus responde. Quando Deus responde uma resposta para você ter casa, dos céus não sai uma casa assim. Sai um conteúdo, bênção não é físico, é espiritual. Só que a bênção vem do lado espiritual. Ela pode se materializar no carro, ou na casa, ou em algum investimento. E diz que os crentes na igreja não têm entendimento. Toda vez que o pastor ou pastora sobe no altar e declara bênção, tem anjos na igreja que terão bênçãos, mas como as pessoas não entendem, nós até roubamos as bênçãos e vamos dar a rainha das águas. O mundo espiritual satânico. Então, os demônios das águas são piores. As sereias, não é um conto de fada, é real. E eu perguntei, o que fazem quando vocês roubam o ministério de alguém? Eu disse, se tem aqueles pastores que não querem ter aquele processo de orar muito, de subir ao monte, fazer propósito, para acordar de madrugada a orar, eles só querem povo de uma vez. Então, esses pastores vão, fazem pactos com os curandeiros, e os curandeiros lhes conectam ao mundo das águas, ou às sereias. Então, a sereia é que passa a trazer pessoas na igreja do pastor. A igreja, em um ano, tem 10 mil pessoas. E eu pergunto, qual é a oração que fazem que nós não fazemos, minha pastor? Em um ano, tem 10 mil pessoas. Qual é essa graça? Em um ano, 10 mil pessoas. 2 anos. Gente, eu sei, pastora, que só para você manter aqui 10 pessoas é uma luta grande. É difícil para você ter 10 pessoas firmes na presença de Deus na igreja, é muito complicado. Mas ela dizer que os pastores que não querem ter esse processo aqui se dobram a Emanjá, se dobram a rainha das águas, e ela lhes consagra, lhes conecta ao mundo satânico, e ela
passa a mandar pessoas, os agentes, para ir encher a igreja. E quem vem de fora diz: aquele pastor é 1 ano, está a arrebentar. Não é como aquela pessoa está há muito ano, não arrebenta. Não é arrebentar nada, são demônios. São demônios. Se você for a ver as igrejas mais grandes, que tem muitas pessoas, são antigas, já trabalharam. Não é possível. É um ano, alguém tem 10 mil pessoas. Na África acontece muito isso. Ela disse: mas olha, a rainha das águas lhes dá profecias. Disse que a profecia não é nenhum problema. Ela consegue revelar. Ela dá profecias porque ela já manda pessoas que ela já preparou para encher a igreja e já revela os mistérios daquelas pessoas para o profeta que fez pacto com ela. Alguém está a entender? Aí eu entendi, minha pastora, aonde o apóstolo Paulo disse: olha, a profecia ela deve ser analisada pelos anciões da igreja. A profecia analisa-se, pesa-se a profecia pelos anciões da igreja. Alguém teve profecia aqui, levanta, profetiza, a pastora, os anciões analisam segundo o Espírito de Deus que eles têm, para ver se a profecia é ou não é. E se é, esperam até o cumprimento, para acreditar que realmente a palavra vinha da parte de Deus. Porque as sereias profetizam, usam os pastores que se dobram a eles para profetizar. E o que enche mais igrejas hoje? Profecia. Aonde tem a palavra, ninguém quer. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, querem somente profecia. Alguém vai profetizar das 5, 7 horas de tempo para pregar 15 minutos. Que igreja é essa? Alguém está me entendendo? Então, na África, meus amados, isso não vi ou não ouvi. Eu já vivi isso sobre o mundo espiritual satânico. Então, Deus na tua vida tem que resplandecer a tua alma, a tua vida, a fim de que as trevas não fiquem em você, a fim de que a treva não tenha contato contigo. Se havia uma ligação, o Senhor agora, Ele está cortando a tua vida. Qualquer ligação com treva, qualquer ligação com o mundo satânico, o Senhor está rompendo nesta noite. Qualquer conexão satânica, o Senhor, Ele te desconecta do mundo satânico. Para fechar, lemos aqui versículo 26 do capítulo 1 e versículo 7 do capítulo 2. Às vezes nós não sabemos quem nós somos e o inimigo nos atrapalha. Quando você conhece a tua origem, quem você é, de onde você vem, quando o inimigo vem, você tem autoridade de dizer: Satanás, sai daqui, pai, não me atrapalha. Estou na luta, mas não quero que você me atrapalhe, pai. Estou na guerra, mas não quero que você me atrapalhe. Sai daqui. Estou no deserto, não tem problema, mas não me atrapalhe. O que diz a Bíblia? Diz a Bíblia, no capítulo 1, versículo 26, que Deus, pela palavra, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas no capítulo 2, versículo 7, diz a Bíblia que Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, antes que nós fôssemos físicos, primeiro fomos criados no Espírito. Por isso que diz a Bíblia, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, quando você vai lendo, Deus fala a Jeremias: não diga que você é menino, porque antes que você se formasse na barriga da sua mãe, eu te conheci. Antes de você estar dentro da barriga da tua mãe, eu já te conhecia. Eu te consagrei profeta antes que você estivesse na barriga da sua mãe. Tem pessoas aqui que têm ministérios. Deus te deu o ministério que você tem antes de você estar na barriga da tua mãe. Deus te deu o futuro que você tem antes que você se formasse na barriga da tua mãe. Deus, Ele faz tudo no Espírito. Quando Ele fala: façamos o homem, Deus, Ele cria o espírito do homem. O espírito. Quando Ele já faz o corpo, forma o corpo do pó da terra,
E ele fez o quê? Não sobrou, não sobrou, é ou não é? Sobrou, é ou não é? Ninguém sopra o fôlego que não tem. Vou repetir isso. Você não pode soprar o fôlego que você não tem dentro de ti. Se você faz, é que você tem fôlego. Deus, ele sopra nas narinas do corpo humano para introduzir o espírito lá dentro. O nosso espírito é partícula do espírito de Deus. Por isso que ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Em nós, o que é semelhante a Deus não é o corpo nem a alma, é o nosso espírito. Vocês sabem como é que Deus ele fala conosco? Romanos 8, versículo 16, diz a Bíblia que o próprio Espírito, ele confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, se Deus quer dar mistério, ele deposita dentro do teu espírito, do teu espírito. Deus, ou o Espírito Santo, ele habita dentro do nosso espírito, porque o nosso espírito não tem o mesmo tamanho que o nosso corpo. O espírito do ser humano é maior que o seu próprio corpo, por isso que Deus, ele habita dentro de ti. Louvado seja Deus. Que Deus possa vos abençoar nesta noite. O Senhor está transformando a vida de alguém nesta noite. O Senhor está a renovar a fé de alguém nesta noite aqui. O Senhor está a tocar o teu espírito, ele está a te avivar. O Senhor está a iluminar a tua vida. A graça de Deus agora está superabundando sobre a sua vida. Se você crê, levanta a tua mão e glorifique a Deus agora. Dá glória a Deus, glorifique a Deus. Receba a luz de Deus agora. Glorifique a Deus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Amado, você é partícula de Deus. Por isso que minha pastora, Deus ele não quer perder ninguém. Nenhuma pessoa. Até o viciado, até o bandido, Deus, ele deseja salvá-lo. Daí que nós temos a incumbência ou a responsabilidade de levarmos a palavra até os confins da terra. Nós temos esse peso sobre nós de ministrarmos a palavra para o pior bandido, para o pior assassino. A alma daquele bandido é preciosa para Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus, ele te conhece. Deus, ele conhece você. Deus conhece a tua família. Deus conhece o teu casamento. Deus conhece as suas lutas. Porque você sai dele. Nada que acontece contigo que ele não possa ver. Porque você é dele. Você estava dentro dele antes dele te introduzir no corpo humano. Então não há nada que passa desapercebido para ele. As lutas que você tem tido é um processo para a maior vitória que ele está para te dar. As lutas não vêm para acabar contigo. Elas não vêm para destruir a tua fé. Não. As lutas é um processo. É apenas um processo. Por isso que quando você estiver em lutas, estiver cercado com o inimigo, basta você clamar a ele. Porque o teu espírito vem dele. Então você tem o acesso a ele. Você tem o acesso a Deus. Louvado seja Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eita, oh, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pela tua graça. Obrigado, meu Pai, pela luz nesta noite. Obrigado, meu Pai, pelo seu favor divino, meu Pai. Oh, aleluia, Jeová. Só tornou-se alma vivente. Nos tornamos alma vivente quando houve essa junção do espírito e do corpo. Por isso que ninguém conhece o valor de uma alma. Só Deus conhece. Ninguém pode
dizer claramente, não há pastor que possa dizer claramente, eu conheço o valor total da... Não. O valor de uma alma só Ele conhece, meu Pai. Só Deus conhece. A alma do teu filho é de suma importância para Deus. É muito importante para Deus. Então, amados, vamos ter um compromisso com Ele. Quando nós temos compromisso com Cristo, sempre que quisermos acessar o céu só se acessa. O que descodifica o céu, a porta do céu para nós, é o nome de Jesus. O nome de Cristo é que abre-nos a porta nos céus. É verdade. É que nos abre a porta. Então, se tivermos um compromisso com Cristo, andamos com Cristo dentro de nós, amado, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que as vitórias vão começar a correr atrás de ti. Não, você não está a entender. As bênçãos vão começar a correr atrás de ti. O crente nunca pode ir atrás das bênçãos. Não. As bênçãos é que vem atrás do crente. O cara que tem que vir atrás de ti, o meu pai, o meu mentor espiritual na África, ele fala o seguinte: para as mulheres solteiras que têm compromisso com Deus, vão te conquistar depois de casar. Não, você não entendeu. Quando você tem a graça de Deus, você é solteiro, Deus ele te abençoa com o casamento. E o marido nem tem tempo de te conquistar, só te conquista depois de casar, por conta da graça que está dentro de ti. Você vai ter carro antes de ter habilitação, se você tiver um compromisso com Cristo. Mas o crente que corre atrás das bênçãos, corre atrás das riquezas, esse crente tem problema. Você tem que ter o reino de Deus, a justiça de Deus, a graça e o favor de Deus, o compromisso com Cristo. Deus, Ele vai te acrescentar. Deus, Ele confia muitas riquezas para aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Quem aqui tem filho? Quem? Levanta a mão. Ok? Minha mãe, o teu filho, ele é obediente a ti? Não. E se ele te obedecesse, ele te obedecesse, o que ele pediria que você não daria? Claro, aquilo que estiver à sua alcance. Tudo, gente. Agora, eu pergunto, se você tiver compromisso com Cristo, o que Jesus não pode te dar? Tem alguma coisa difícil para Ele? Tem difícil para Ele? Não tem. O que Jesus não pode te confiar? Se você tiver um compromisso com Ele, o que é? É casamento? Por acaso o casamento é difícil para Jesus? Um bom carro, uma boa casa, para Ele é complicado? Não. Então Deus Ele te confia. Por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro bênçãos sobre a sua vida nesta noite. Eu declaro bênçãos sobre você nesta noite. Eu declaro portas abertas sobre a sua vida. Eu declaro a luz do Senhor Espírito Santo. Se você crê, levanta a tua mão e receba. Então, glória a Deus. Porque quando você glorifica o Senhor Jesus Cristo, Ele está te entregando a tua cura. Ele te entrega agora a tua vitória. Ele está abrindo porta. Ele está rompendo as portas. Ele está tocando aquele teu filho problemático. Ele está tocando o teu marido. Ele está tocando a tua esposa. O Senhor está tocando. Ele está visitando em nome do Senhor Jesus. Glorifica a Deus, pode se assentar em nome de Jesus.